Bom, são 8 horas e 16 minutos, voltamos com Folha no Ar. Vamos fazer o seguinte, que mais ou menos como o Aloysio traçou, tem uma pergunta de um ouvinte para nosso Thiago, nosso ouvinte mais fiel. Esse é sido. Dá pra fazer rima, na Forel, nosso ouvinte mais fiel. Exatamente. Vamos conseguir uma cadeira cativa aqui dentro do estúdio. A audiência dele não é tola, não. A audiência que muito nos orgulha. Obrigado pela Forel, pela audiência sempre. Eu vou fazer uma pergunta destinada ao ex-vereador Thiago Ferrugem. E o Luciano fez uma analogia também aqui, no intervalo, que é pertinente. Vou deixar essas últimas intervenções para falar do que realmente interessa até domingo, que é Flamengo e River. E se alguém quiser casar, lá na Igreja na Gávea, lá. Tá tudo pago. Olha, mas a gente não viu ainda Vocês viram a mensagem da mulher. Deve ter deve ter um contraponto também. Vocês viram aquela questão do Chile, que para o ônibus da torcida do Flamengo passar pelo Chile teve que descer e dançar junto com os manifestantes? O ônibus indo pro Peru, passou pelo Chile, chegou lá, foi barrado pelos manifestantes chilenos, a situação grave do Chile, né? A gente sabe que inclusive teve que trocar o local do jogo da final. Aí tem vídeo na rede social, o pessoal teve que descer do ônibus, participar da manifestação junto com os chilenos para conseguir seguir viagem. Participou, vambora, a gente defende qualquer coisa, deixa a gente passar. Rapaz, se tem um documentário de 81, que tem dois torcedores assim, emblemáticos que foram para Bolívia, era um general que estava lá, e se anunciaram, é um general no poder, dessas ditaduras militares. Isso é real, fato real. E aí eles foram, nós somos da Embaixada Brasileira. E deram acesso aos caras ao gabinete presidencial, à tribuna. Rapaz, quando o Flamengo faz o gol, os caras agarram o presidente, cai quieto pro lado, desarruma a fala do outro. Flamenguista Isso é real. Só rapidinho. Uma vez eu fui narrar aquela corrida de touros na Espanha, em Pamplona. Ninguém entendia absolutamente nada de touro. A diferença que a gente sabia era do chifrezinho. Olha que tem gente que entende. Tem gente que entende, mas eu, graças a Deus, não entendia. Meu parceiro muito menos. E a gente vendo aquela corrida ao vivo, e a gente narrando o que a gente podia narrar. Quem diz que não entende daqui a pouco mentiroso, mal informado. No meio, rapaz, a gente olha assim, vê o cara mais dando com uma vara, dando cacete nos touros todos, provocando com a camisa do Flamengo número 10. Falei, não pode ser. Não é possível, né? Rapaz. Como é que um cara... Mas vamos lá, vamos à pergunta do Forel. Bom dia, Ferrugem. Qual a sua perspectiva de voltar a exercer seu mandato? Bom, eu procuro viver cada dia, a cada momento. O meu mandato foi uma oportunidade que quase 4.000 pessoas me deram aquela oportunidade. Infelizmente, algumas pessoas do Poder Judiciário entenderam que eu não poderia dar continuidade a ele mediante uma situação que nós não conseguimos produzir provas. Eu tive um professor na faculdade, Dalcione Nunes, e ele falava da tal prova diabólica. É aquela prova que o cara apresenta que é impossível para você conseguir produzi-la sem passar por uma avaliação, você conseguir produzir prova contra, né? O Ministério Público apresentou uma prova de um arquivo de um computador que nós pedimos a perícia para comprovar a autenticidade daquele documento. Porque o Ministério Público, naquele momento, atuou como parte no processo e não como fiscal da lei. E em nenhum momento nós estamos conseguindo fazer perícia desse documento, porque no processo eleitoral, que houve esse problema do mandato, o afastamento do mandato, não tem testemunha no processo que fala qualquer coisa. Não tem nada. Tem do seu caso específico. Do meu caso específico. Aí onde eu conheço o processo é o meu caso. Não, só para o ouvinte. Então, não tem ali. Eu preciso fazer a perícia para saber. Inclusive, o Najib, um desembargador do Rio de Janeiro, porque eu fui o único que não perdi por unanimidade. Eu tive 2 votos favoráveis. 2 desembargadores votaram a meu favor no TRE. Mas infelizmente fui quase o último a ser julgado, então o clima no tribunal era um clima muito negativo para a capa do processo. Isso acaba tendo uma situação mais difícil, porque o órgão também tem decisões políticas
Não estou dizendo que houve interferência política, mas a política própria do tribunal, até a preservação das suas decisões anteriores, fica mais difícil. Mas eu tive 2 votos favoráveis, que inclusive o desembargador cita isso. Ele não conseguiu encontrar nexo de causalidade entre a denúncia e o resultado eleitoral e o documento, que era a única a prova, é uma prova digital, que eu não conseguia atestar a veracidade dela porque não foi permitido fazer a perícia. Ponto. Decisão judicial a gente discute em juízo, por isso que o tempo todo eu permaneci em silêncio em relação à imprensa, em respeito às autoridades judiciais. Eu posso discordar das decisões, mas sou obrigado a respeitar pelo Estado democrático de direito que nós vivemos. E eu procuro permanecer a minha conduta de vida assim. Não tenho apego a cargo, nasci vereador. E hoje eu agradeço a Deus por tudo aquilo que acontece e aconteceu comigo, porque na vida nós temos a oportunidade de aprender, nós temos a oportunidade de amadurecer. Eu sempre mantive a minha vida pautada na conduta ética, de respeito. Fiz uma gestão, acredito que muito reconhecida pela população, pelas pessoas. Até hoje eu ando nas ruas. Tive agora no CMPDCA, no Conselho de Direito da Criança e Adolescente, fazendo uma sustentação oral, fui como advogado a uma cliente, e lá tive a oportunidade de rever muitos assistentes sociais, companheiros, colegas que, me lembrando da época que a gente estava naquele momento, até as pessoas do próprio governo, inclusive, reconhecem a atuação que nós tivemos na época da Fundação da Infância e Juventude, depois na Secretaria de Assistência. Então, assim, acho que o legado é isso, né? Eu fico muito feliz com tudo que acontece, porque por mais difícil o momento que você possa passar, nós temos que aprender com tudo. Seja para amadurecimento, seja para que você te torne uma pessoa melhor, um homem melhor, um político melhor, um cidadão melhor. Então, eu não faço planos, confesso a vocês, não faço planos, eu procuro viver a minha vida. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e uma menina de 1 ano e 9 meses. Eu preciso criá-los, eu preciso cuidar deles, eu preciso ter escola para pagar, tem plano de saúde para pagar, eu preciso vivenciar isso. Né? Se Deus me deu a oportunidade de retomar esse mandato e contribuir ainda mais para a minha cidade, assim o farei. Se não for o caso, tenho certeza que a história vai provar quem são os verdadeiros culpados. Agora, só a situação do processo, como que está? O eleitoral já transitou em julgado, a ação penal está no TSE, como que está a situação dos 2 processos no seu caso? Bom, o eleitoral não transitou em julgado, ainda está no TSE. Então existe a possibilidade de voltar. Sim, estou lutando, eu vou lutar. Eu vou lutar sempre. Sempre vou lutar, porque eu acho que foi um mandato que não é meu, é da população, que me deu 4.000 votos, fui o 4º mais votado na cidade de Campos. Né? Essa é alguma perspectiva de retorno porque não transitou julgado. Né? Então eu luto e vou lutar sempre. No criminal, houve uma redução de pena por unanimidade no tribunal, no TRE. Hoje converteu em multa, pagamento de multa, mas estou recorrendo, porque acho que a absolvição é o caminho mais natural. Mais uma vez, né, acho que foi o único no TRE que consegui essa alteração. Então, assim, o tempo vai mostrando as coisas, né? Então a gente vai lutando e eu vou lutar sempre para provar. E eu tenho esse voto da GIB. Quem é pai em casa, aqui, sabe, né? A minha maior preocupação com tudo isso eram os meus filhos. A minha maior preocupação. Meus filhos têm que saber quem é o pai dele. O pai dele não é essa pessoa que algumas e pouquíssimas, porque eu ando na cidade de Campos com muito orgulho. Eu jamais passei qualquer constrangimento na cidade de Campos, em qualquer setor, em qualquer lugar, porque as pessoas me conhecem e sabem da minha trajetória de vida, sabem como que eu fiz da política. Isso me honra muito. Mas eu queria que a história que é mais importante do que qualquer momento que a gente possa passar, porque tudo é passageiro. E aquele voto, o voto dos desembargadores que votaram não a meu favor, mas na minha concepção a favor da verdade, é esclarecedor. É esclarecedor. Ele mostra cabalmente que, na verdade, tudo acontece numa peça fictícia montada para induzir parte do setor judiciário a erro e, com isso, fazer um achincalhamento popular, público de nós. Mas a verdade sempre aparece e aos poucos ela está aparecendo. Por isso a minha tranquilidade em relação a isso.
tocar em frente. Deixar para o Luciano fazer a colocação dele. Mas obrigado pela oportunidade, agradecer ao Furel por me dar essa oportunidade de poder falar disso. Eu procuro ser muito ficar reservado em alguns determinados momentos, porque é natural desse momento de muita uma crítica muito assídua, muito forte de ambos os lados, e eu acabar uma palavra colocada ser interpretada de um jeito equivocado, e isso parecer um afronto. E eu volto a dizer, sou advogado, é minha profissão, é onde eu milito, onde eu luto, onde eu trabalho, principalmente. Eu estou hoje de assessor parlamentar, mas a minha profissão é meu advogado. Eu jamais quero deixar passar a entender que há um afronto meu, seja ao Ministério Público, seja ao Poder Judiciário, seja a Polícia Federal, a Polícia Civil, quem quer que seja. Posso divergir das opiniões, mas sempre respeitar todas as instituições, porque é isso que eu jurei quando me formei advogado, quando me formei em Direito e quando peguei minha carteira do AB, é defender o Estado Democrático de Direito. E assim sempre vou fazer. Vou deixar até mesmo, o último toque político, a gente entrar no futebol. Até mesmo que ninguém é obrigado a construir prova contra si mesmo, né? Então, você tem todo o seu direito, a gente... Mas pode se quiser. A gente até lamenta hoje, Thiago Virgílio está preso, Kelinho, né, Lindamara foragida. É uma situação de maneira muito injusta, inclusive. Desagradável. Porque... De maneira muito injusta, inclusive, acredito. Olha, eu acredito que cada um tem que pagar pelos seus erros, pelo que faz. Agora, sobre a questão que eu falei aqui no intervalo, que hoje o prefeito Rafael Diniz, né, com a sua votação expressiva, né, 150 mil votos, ganha no primeiro turno, não surpreendendo a mim, que fui coordenador da campanha dele, e foi uma campanha, acho que uma das mais belas, né, que nós já tivemos na nossa cidade, parecia até a Copa do Mundo. Hoje ele é prefeito, eu quero até agradecer o garotinho, a única coisa que eu tenho que agradecer o garotinho foi isso, né, porque o Rafael se tornou vereador na eleição de 2012, pela perseguição que o garotinho teve ao irmão dele, Nelson Naim, né? Ele disputava um vaga no PPS. Ele de todas as formas minou a campanha do Nelson Naim. Inclusive, para a gente ter uma noção, no bairro do Nelson foi eleito Thiago Virgílio, Miguelito, o Zé Carlos, que é ali também. Foram 4, se eu não me engano. 2012, né? 2012, né? Então, quer dizer, eliminou a campanha do Nelson e Rafael surpreendeu a todos, até a mim, que eu apoiei nesse caso, nessa eleição, o Nelson Naim, não apoiei Rafael vereador, e Rafael passou sem ninguém olhar ele passando na sala, né? Ninguém falava o nome de Rafael e a campanha de Nelson sendo minada, né? Tirando candidatos, né, no caso da coligação, que hoje não vai ter mais, nas próximas eleições não tem mais coligações, minou a campanha do Nelson Naim. Tem coligação para majoritário, não tem mais para proporcional. Proporcional. E o que acontece? O Rafael acabou sendo ali eleito vereador, né, com a votação expressiva também, e perdendo, e ganhando do Nelson Naim, presidente da Câmara, né, com todo o seu legado político, elegendo apenas Rafael naquela coligação, que Arnaldo foi candidato a prefeito, mesmo com seus problemas, né, com a justiça. Inclusive eu fui um dos que falei, Arnaldo, acaba a sua campanha de forma digna, apoia Macou, porque Macou teve uma votação ali de 60 mil votos. Eu falei isso com ele, porque muitas vezes, Luiz, as pessoas não têm... Foi mais, não? Foi 60 e poucos mil votos. Rosinha fez 160 mil e Macou quase 70 mil votos. Porque, Tiago, muitas das vezes, Tiago, a gente tem que ter coragem para opinar numa coisa que a gente acha que é bom, né? E muitas das vezes as pessoas não aceitam opiniões, e quando a opinião é melhor, ela vai lá e faz igual o cortador de cana. Vai lá e passa o facão em você e não aceita que a sua opinião seja melhor, né, do que a dele. Então eu agradeço nesse ponto, sim, ao garotinho de ter feito isso. Um mal
Você acha que o Garotinho foi fundamental para o pontapé inicial de Rafael na eleição do vereador? Com certeza. Mas vamos, eu sei que você está querendo entrar... 30 segundos. Rafael foi um bom vereador de oposição. Ele é péssimo prefeito. Mas naquele momento, se foi isso mesmo, porque eu não sei, não trabalhei com o Nelson daí nessa campanha, fui candidato a vereador, mas se foi até bom, porque o Rafael foi um bom deputado, foi um bom vereador de oposição. O problema dele é que ele foi um péssimo prefeito. Não, né? ele não é e não foi um péssimo prefeito. Rafael. Eu estou até antecipando aqui, então ele é um péssimo prefeito. É para você, porque é um grupo adversário. Olha, meu pai me ensinou uma coisa que eu vou finalizar, que a maior essência do homem é a humildade. E quando as pessoas não têm humildade para reconhecer o trabalho, a gestão, né, do outro, a gente acaba se tornando cego, né? Então é lógico que o grupo político, né, da família Garotinho jamais vai apontar qualquer acerto do atual governo e do prefeito Rafael Diniz, que eu vejo que tem muitos acertos. Inclusive o Fundecam hoje, ele está aí oferecendo oportunidade para o pequeno e médio empreendedor, e diversas outras áreas. Mas já que a gente vai para o futebol, na vida do perde-ganha, Thiago, ganha quem sabe perder. E talvez falta isso para o grupo político, né, lá do Garotinho, que não soube perder. Eu me recordo, Luiz, em janeiro o pessoal, né, que eu chamo eles de gado de armazém, estava pintando os buracos da Pilinca de verde. Né, o cara não assumiu a prefeitura dia 1º, dia 6, dia 8, eles estavam pintando o buraco de verde, como se aquele maior buraco ali foi, né, causado pelo governo Rafael Diniz, que estava começando. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Primeiro, o respeito que nós temos que ter às autoridades constituídas, primeiro por Deus e depois pela população, e entender que as divergências, ela vai existir hoje, existiu ontem e vai existir amanhã. Mas que nós temos que, sim, ter esse respeito. A gente tem que entender que hoje a cidade vive o que não viveram. É diferente. Você imagina você ganhar R$5.000, você tem sua família, 2 filhos, mulher, aluguel, carro, gasolina, e passar a ganhar 2.000. Agora, o que não dá para entender, Luiz, quando você fez advogado, quando você faz uma obra, aquele dinheiro da obra está ali, né? Vou dar um exemplo, o camelódromo, R$10 milhões. Como é que pode o dinheiro ter, apesar de que a Rosinha, quando saiu, ela cancelou o contrato em empenhos, né, de inúmeras obras, como a do Camelô, Palácio da Cultura, Luiz, notícia aqui em primeira mão, a obra está lá em andamento, sem R$1 da prefeitura, tá? Palácio da Cultura vai ser entregue à população, aos estudantes, quem realmente, né, gosta da cultura, sem R$1 dos cofres públicos, né? Então, se isso não é gestão, se isso não é viver o que vivemos hoje, porque com dinheiro você se faz tudo. O careco fica lindo e qualquer mulher maravilhosa. Agora eu quero ver na dificuldade, né? Na dificuldade que a gente... Olha o Luciano advogando em causa própria aí. Tem que dar moral. Tem que dar moral pra mim, né? Gente, não é isso? Vamos falar de futebol. 8h30, senão a gente não, vamos embora. Qual é a expectativa de vocês pro Flamengo e River de sábado? Eu sou fundador da Força Jovem do Vasco, né? Vai torcer pro Flamengo, lá, óbvio. Olha... vestiu a camisa. Tem foto aí. Tem foto. Tem foto. Olha, o Moro tá baixinho. O Moro tá baixinho. Pula que o Moro tá baixinho. Eu falo com o Marcos. Aquilo ali foi uma situação inusitada. Eu fundei a Força Jovem junto com o Juninho Irineu, Juninho da Rua Branca. Quero mandar um abraço para ele. Pro Ricardo, que é morador lá da Tiragosto. O Edivar, que escreveu Roberto Dinamite, a explosão do gol. Ele passou essa torcida para a gente vai fazer 30 anos agora. E a gente hoje, né, uma avaliação minha, o Flamengo hoje é o melhor time de todos os tempos, né? Qual? O Flamengo hoje é o melhor time de todos os tempos após Zico. Para ser igual o Flamengo de Zico, ele tem que ganhar
4 brasileiros. Não, mas eu falo na atualidade. Não, sim, mas é só, um timaço o time do Flamengo. Porque a longevidade do time do Zico foi muito maior. Porque o Flamengo, Não, aquele time do hoje Zico em dia ganhou o Mundial, difícil. o Brasileiro de 80, 81 ganhou o Mundial, Libertadores, o 2000. Mundial, 82 brasileiro, 83 brasileiro. E 3 remanescentes daquele time vão ganhar o Brasileiro de 87, Zico, Leandro e Andrade. Então são... Ele ainda tem o título de Júnior, em 92. É. E o de 2009, não tinha mais tempo de alguém estar jogando, mas Andrade era o técnico. Então, é difícil. Não, mas hoje o Flamengo, ele é, né, ele é superior, a gente vê aí. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. O Flamengo é o melhor time hoje, né, do Brasil. O Flamengo já é campeão brasileiro. Isso é uma coisa que o cara mais apaixonado do Fluminense, Botafogo, o Vasco, qualquer um time contra, né, o contrário ao Flamengo, a gente tem Embora que ter... o Vasco tenha jogado muito bem contra o Flamengo. O melhor jogo do brasileiro. Do melhor jogo, 4x4. Inclusive o Vasco virou 2 vezes e empatou 2, né? Foi... Luxemburgo, ele foi Luxemburgo. Ali... Mostrou que tem 2 cartinhas na manga. Mas eu acredito, Luiz, que aquele jogo ali, eu acho que foi bom para o Flamengo. Foi ótimo. Muito mais para o Flamengo que o Vasco. Porque primeiro que o Flamengo viu a faixa transversal preta, vai ver a vermelha sábado. Então, ele tem que ter cuidado, porque o futebol, cada jogo é um jogo. Não, o River é um timaço. O River é um time que hoje, além de ele ser competitivo, ele vem de 3 finais de uma Libertadores, né? E se você analisar, o Vasco é o último campeão do estado do Rio da Libertadores, que foi em 98. Né? Fora isso, nenhum. Eu até lamento muito do Fluminense, o Botafogo está pelejando para não cair. Né, que a gente... Vocês pelejaram para não cair até pouco tempo também, né? Vocês saíram. Não, mas eu falo do Vasco também, não está numa situação confortável. Está um pouco melhor. Mas o que você acha do jogo de sábado? Eu acho, na minha opinião, e eu não vou ser hipócrita, porque... Não, vou falar a verdade. Eu torço contra. Eu até mesmo eu tenho que repetir a dose quando fizeram o Flamengo lá em 98. Então, eu não vou ser hipócrita. É verdade. Eu respeito agora. Como é que Rivasco, não é isso? Agora é Rivasco. Rivasco, Mas eu acredito que o Flamengo, ele é favorito, ele tem grande chance de ser campeão. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, um técnico que... Só o nome já diz que ganhar de Jesus é muito difícil. Ninguém ganha, né? Jesus, ninguém ganha de Jesus, né? Então, ele é um cara iluminado, acertou o time. O Flamengo tem, para mim, um dos melhores, que é não só o Gabigol, mas o Bruno Henrique. Bruno Henrique hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro. Para mim, ele... E na posição de Neymar, que fez mais uma cagada esse dia, treinou, largou o time e foi assistir Copa Davis. Treinador francês, você viu isso? Vi. É incrível, né? Como é que o cara consegue fazer tudo errado, cara? Tudo. Mas enfim, vamos lá. O pai que ele tem, rapaz, não vejo muita dificuldade. Então, como aqui eu tô em... O pai é triste. Aqui eu tô em menor número, acho que só tem eu de vascaíno e... Marco Antônio Tricolor, né? O resto é flamenguista. O resto tudo flamenguista. Eu... confesso a vocês que a vitória do Flamengo vai ser bom para o Brasil, para o estado do Rio, para o comércio, vai ser bom para a economia, porque geralmente a gente gasta até o que não tem. Né? Eu tenho visto isso aí. Eu quero parabenizar os campistas que foram lá para o Peru, e foram inúmeros, eu vi matérias na Inter TV, na Record. Então, várias matérias. Tá postando, o Thiago Corrêa da Mestre da Flor tá postando no... Cada conexão que ele faz, ele posta. Eu acho isso maneiro, sabe por quê? É uma coisa que talvez a gente possa não viver mais, né? Então, são momentos que entra para uma história. Eu mesmo, quando eu estava falando aqui, eu fui para o Maracanã, eu ia fazer 15 anos, né, na estreia de Bebeto no Vasco contra o Flamengo. Nunca vou esquecer isso na minha vida. E frequentei Maracanã. Eu estava lá também. Você estava não posso dizer o que a gente gritou pro Bebeto no coisa, porque eu estava na rádio. Mas você estava lá, acompanhou.
Então, quer dizer, eu acompanhei o Vasco 93, 94, campeão carioca, 98, Libertadores, brasileiro. E são momentos que você não tem dinheiro que pague você vivenciar aquilo ali. Né? Inclusive, tentei fazer que meu filho fosse vascaíno, ele é flamenguista. Então, quer dizer, não tem jeito. Porque, olha, política e futebol são coisas até paixão, que nós não discutimos, porque é paixão. Né? É que nem... você querer mudar uma pessoa que está ali apaixonada por outra. Então, seu coração é que manda, não é isso? Muitas vezes a gente está com uma pessoa, não, mas fulano, mas você usa o seu coração. Então, o futebol é paixão. Eu, como falei, não sou hipócrita, vou torcer contra, mas a favor de que tenhamos um bom futebol, porque argentino, você sabe como é que é. Eles, né, usam catimba, eles... já tem uma histórica. Esse time do River não, mas tradicionalmente sim. Principalmente Brasil e Argentina. Então eu acredito que o Flamengo é favorito. E se ganhar, eu vou comemorar, porque já tem churrasco marcado. Tô querendo um vascaíno pra fazer churrasco pra mim. Não, mas rapaz, o pior, olha só, e o pior é que eu fico na churrasqueira. Teu anúncio, contratamos Botafoguense, vascaíno, passar churrasco 5 horas. Eu fico na churrasqueira, realmente. Quero até mandar um abraço lá pro Tuíca, lá da Lapa, ali na gaiola ali, que a gente assiste o jogo lá, é churrasco. E é uma coisa, Luiz, que eu respeito muito, que a torcida do Flamengo, além da sua paixão, ela é a maior torcida, né? Eu acho que uma das maiores do mundo. Não, é reconhecida pela FIFA esse ano como maior do mundo. Maior do mundo. Pela FIFA. O Cristiano deve estar morto de raiva. E na verdade... Porque eles se acham... mas meu filho que o Corinthians é muito grande em São Paulo. E teve com essa fase do Ronaldo Fenômeno uma expansão. Um crescimento jovem, Mas eu acredito... ocupa o papel do Vasco nacionalmente, né? É vice do Flamengo. É vice do Flamengo, né? Não, mas eu como vascaíno sei ser vice, então tem que saber ser vice, porque... Nesse gancho de saber ser vice, eu vejo com muito bons olhos a forma que Luciano apresentou aqui, né? Porque o Flamengo tem um hábito, um mau hábito, talvez para vocês, mas para mim um bom hábito, de fazer quem usa essa faixa vice-campeão, né? Então ele... Não, eu sou de 86. Me parece que é desde 89, né? O Vasco vem acumulando vice-campeonatos junto, né? Quando o Flamengo encontra o Flamengo na final. Eu não sei o que é ser vice do Vasco. Nunca vi o Flamengo ser vice do Vasco. Então, assim, se isso for alguma coisa, vale alguma coisa. Se o Flamengo enxergar aquela faixa ali para lembrar, diagonal, para lembrar o Vasco, então que seja muito bem-vindo mesmo essa visão. Eu já falei aqui antes do programa, eu pesquisei para escrever sobre o Flamengo, eu não sabia. O Flamengo, fundado em 1895, como clube de regatas. Em 1912, uma dissidência do Fluminense de atletas funda o futebol no Flamengo. E essa coisa de popularidade, o primeiro concurso que existe é do Jornal do Brasil e há uma água mineral chamada Salutares. Concurso de 1926. O voto, né? Não tinha ainda critério estatístico, estamos falando do começo do século XX. O Flamengo ganha a eleição e adivinha quem foi o vice? Quer dizer, isso vem desde 1926, essa Mas coisa. O bacana, Luiz... É um tempo, né? Trazendo desde 1926, o Flamengo já como... o mais simpático. O time mais simpático, talvez maior torcida. Sim, era isso. Porque... Muito se colocam no sucesso do Flamengo que num período, talvez da ditadura militar e outros momentos, foi usado o futebol e o Flamengo e o Corinthians, né, foi ganhar o campo nacionalmente por causa do Médici. Só que, na verdade, quando você vai reparar, desde 1926 o Flamengo já liderava essas competições assim, né, de número de torcida, demonstra que o Flamengo, do seu DNA, é um time de massa, né, de torcida. Então cai por terra essas desculpas que vão se colocando. E esse formato do Flamengo talvez seja um ensinamento para todos nós. Porque não é só futebol jogado, é futebol planejado, né? É futebol sendo treinado. O técnico é muito bom também. A inteligência emocional que a gente falou mais cedo aqui, que o Jorge Jesus implementou no Flamengo. Gente, o Flamengo veio de oba-oba. O Flamengo até ontem era sacaneado por cheirinho, porque era muito oba-oba. E o oba-oba não era só na torcida, era do time também.
né? Os jogadores... Se perder amanhã, o Cheirinho vai voltar com... Mas aí é campeão domingo, brasileiro domingo. Então... é campeão brasileiro. Mas aí vai levantar a taça. Aliás, o Flamengo pode ser campeão brasileiro sem jogar. Sem jogar. Sim, e o ponto dado pelo Vasco, inclusive, né? Teria sido campeão em cima do Vasco, se isso acontecer. Porque o jogo foi... A 34ª rodada foi contra o Vasco. Então, a gente vai estar sendo campeão em cima do Vasco. Do Vasco, é verdade. Né? Então, o que eu quero dizer? Aí com 81 pontos, que o Flamengo foi campeão Libertadores Mundial em 81. Em 81. O voo do Flamengo de ida, o final do número é 81. E o da volta é 19. Zico, pouca gente sabe, é filho de pai português e de mãe com pai português. É até uma ironia. Um oriundo de português foi o maior craque do arquival do Vasco. Arnaldo Neto. E agora tem Jesus... E o curioso é o seguinte... Arnaldo Neto começou no jornalismo em 2009. Né? Então, assim, são muitas marcas que a gente está estabelecendo aqui. E tem um detalhe. Tem um Mas detalhe. o jornalismo aqui foi em 2009. Tem em São João, aqui não. Aqui eu vim cheguei em 14. Mas começou em 2009 o jornalismo. Então, são muitas marcas que a gente está vendo aqui. E tem um detalhe também interessante. O Zico teve 2 irmãos cracaços, Antunes e Edu, que jogaram e foram... Ele teve 3 irmãos jogadores, tem um outro também, é Zeca, né? O Zeca que teve que sair do Brasil, foi perseguido pela ditadura e tal. Também foi perseguido em Portugal pela ditadura Salazar. E o Antunes e o Edu foram grandes craques do Vasco. O Antunes começou no Fluminense, mas foi logo para o América. Foi logo para o Vasco. O Edu começou no América, foi para o Vasco. E foram grandes. O craque da história do América, né? Os dois foram cracaços do América. O Edu é o grande craque da história do América. Edu, Jeremias, aquele time do América. É considerado o maior jogador de todos os tempos do América, né? É o Zico do Flamengo, né? Agora, inclusive ele marcou 600 gols. Caramba. Gol pra caramba. O Zico marcou 800, ele marcou 600. Agora que eu, na verdade... Tem alguma coisa do Guinness, só para completar, estamos disputando para entrar no Guinness, isso é fato, que não há, na história do futebol mundial, 2 irmãos que marcaram tantos gols. Ah, sim. E Edu marcou 600 e 800, quer dizer, juntos eles passam Pelé. Agora, o que me chama a atenção também no time do Flamengo é quando o Jesus coloca aqueles meninos, né? Esses René, eles fazem gol. Lincoln. E eles entram dando a mesma performance ao time. Não, e aliás, eu quero pedir desculpa aqui a Lincoln, né? Se caso ele assista esse programa, porque eu xinguei muito quando o Jorge Jesus colocou ele em campo. E o cara vai e faz o gol. Faz o gol. Foi assim contra o Botafogo. Então, foi contra o Botafogo, aquele jogo nervoso. Então, aquele jogo. Ali eu xinguei muito. Então, Lincoln, me desculpa. Não, esse time do Flamengo, ele se parar pra pensar, ele tem o Fluminense nem tanto. O Fluminense cometeu um erro que o Vasco... eu até falei isso com o Marco aqui no dia seguinte, que o Vasco e o Botafogo não cometeram. O Fluminense quis jogar o Flamengo de igual para igual. Abriu o peito e fazia isso com esse time do Flamengo, a não ser talvez o Liverpool, pela qualidade do elenco, que também é muito bom, e a experiência que tem. Salah, Mané e Firmino são 3 craques. Esse Salah dá azar de ser egípcio, porque... é um dos grandes jogadores que eu vou jogar na minha vida. Você está falando do Liverpool. Já está planejando o Mundial. Não, eu estou falando, não estou planejando o Mundial, estou falando que o erro o Flamengo se caracteriza por endurecer com os adversários tradicionais do Rio. O erro do Fluminense foi que o Fluminense quis jogar com o Flamengo de igual para igual. O Vasco e o Botafogo assumiram que o Flamengo é superior. Tem a posse de bola e ia ter as maiores iniciativas. Jogaram contra-ataque. Endureceram, fizeram jogos muito duros do Flamengo. Mas esses jogos nos clássicos, eu acho interessante. Esses jogos finais o Fla-Flu também foi um jogo bom. Foi. O Fla-Flu foi um bom jogo. O que eu quero dizer, Marco, é que o Fluminense ele partiu querer jogar de igual para igual e não tem time para isso. Mas o Flamengo, claro, ninguém tem time para jogar de igual para igual com o Flamengo. Esse jogo do Botafogo do Vasco, ponto pacífico. Talvez ele foi mais disputado. Vamos ver a América do Sul agora. Eu vejo o Flamengo, é natural, né? Você tem uma competição de final de Libertadores ali. O jogador também não é de fazer aquela impensada. Não vai fazer para torcer o pé, não vai se arriscar, não vai dar correr aquele a mais para dar um estiramento muscular.
cara não vai se esforçar ao limite, como os jogadores do Vasco e do Botafogo fizeram, como se fosse uma final de campeonato, porque realmente era o que eles tinham que disputar para animar a sua torcida. É natural, até faz parte. Já vivi momentos que foi o contrário. Eu achei o jogo do Vasco foi um dos melhores jogos. Até mesmo do jogo com o Botafogo tem muita violência, eu acho, por parte do Botafogo. Eu não estou dizendo o Vasco não foi violento. Não, foi um jogo duro. Foi um jogo duro, muito forte. O jogo com o Vasco foi um jogo muito tático. Sim. O que futebol talvez seja parte que as pessoas menos vejam. A saída de bola do Flamengo é sempre porque tem dois. O que Jesus trouxe e Abel não tinha? 2 grandes laterais. Sim. Verdade. A seleção brasileira passada internacional de êxito, de sucesso. Rafinha e Felipe Luiz. O que o Luxemburgo fez? Abriu os 2 volantes para marcar os laterais. Bruno Henrique, naquele jogo com o Vasco, como falamos aqui, é o melhor jogador atualmente do futebol brasileiro, na minha opinião. Acho que muita gente comunga da opinião. Não viu a cor da bola no primeiro tempo. Sim. Por quê? Marca Bruno Henrique na velocidade. É como marcar Mbappé, você não marca. Ele marcou, quem abastece ele quer Felipe Luiz. Por isso a bola não chegava nele, é lógico. Vanderlei mostrou, por orgulho também, que já foi um grande treinador, e Jesus está na cristão da sua avó, mostrar, e realmente o Vasco foi um jogaço tático. Não, foi um dos melhores jogos, até mesmo. Foi o melhor jogo brasileiro. Foi o melhor jogo do brasileiro, foi esse jogo. O Vasco, na sua inferioridade, ele conseguiu 2 viradas e 2 empates. Né? Então, aquilo ali eu acho que também serviu, Luiz. Coração no ponto de chuteiro. Para que. Você sabe que o resumo que eu vejo Flamengo e River? Vai ganhar o que errar menos. Bom ponto. Vai ganhar quem errar menos. Bom ponto. Porque aproveitar melhor também os erros que o adversário ofereceu. Né? Entendeu? Isso, porque o River ele tem um histórico, o Flamengo é favorito, mas quem errar menos tem grandes chances. Acredito, inclusive, que esse empate com o Vasco serviu, inclusive, de alerta, de lição para o Flamengo, inclusive contra o Grêmio. O Flamengo foi com 8 reservas, né, tido como reservas, mas numa posição defensiva diferente, né? Porque o Grêmio é um time muito bom também, é um time que ataca, um time que avança, mas já foi um pouco diferente, né? Os jogadores que são reservas, então... O Flamengo cedeu a posse de bola ao Grêmio, né? Cedeu, um jogo diferente. Diferente. Um jogo diferente que o Flamengo propõe a fazer. Então eu acho que serve de lição, eu acho que foi importante. Eu acho que tudo isso foi o tempero que o Flamengo precisava para chegar mais forte, mais preparado, sem salto alto, com o pé no chão, nesse jogo contra o River, que vai ser talvez aí um dos melhores jogos da América do Sul dos últimos tempos. E eu acho que uma coisa que está definitiva no time do Flamengo é o reconhecimento do que a torcida está fazendo. O time mostra que eles reconhecem o que a torcida tem feito. E não é toda a torcida que faz. O torcedor do Flamengo sempre teve a fama de acompanhar o Flamengo sempre. É aquela história de uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer, incondicional. Mas é natural que esfrie quando o time não está bem. Sim. Isso acontece. Né? O Flamengo não estava. Teve épocas de ver jogo no Maracanã. O Flamengo vai jogar com Zico, eu ia. Flamengo Madureira. Eu vou, eu não estou fazendo nada. Eu moro do lado do Maracanã, eu vou. Porque eu quero ver o Zico jogar. Eu queria ver o Geraldo Assobiador jogar. Eu vi. Cara, eu vi. Não fala não, entendeu? Tipo esse Gerson é até parecido. Cabeça em pé, nem olhava para a bola. E jogava e ele corria, por isso que ele tinha um apelido, assobiando. Tem uma história bonita de Zico e Geraldo, que eles eram... Geraldo vivia na casa de Zico, né? Vivia na casa de Zico. Irmãos. E os dois muito habilidosos, diz que no treino, pena que não tem isso naquela que não tinha, né? Só tem narração, não tem esse filmado. Diz que eles brincadeiras, jogavam juntos desde ali das categorias de base. Eles pegavam na linha de fundo de cada. Um na linha de fundo de um campo, outro na linha de fundo. Ele começava cruzando a bola. E 2 toques na bola. Papou. E iam encurtando até chegar no meio de campo e dando de cabeça. É uma pena. Eu imagino como isso não deve ter sido bonito. 2 caras muito habilidosos, né? E pena que não tem nenhum registro. Agora, o que a torcida... Mas você vê a habilidade dos dois fazer isso, é muito difícil, né? Hoje o que a torcida do Flamengo... Futebol é um campo de futebol. Hoje o que a torcida do Flamengo está proporcionando ao time também é uma coisa muito envolvente.
aquele calor ali que eu nunca vi na vida, né? De o cara sair do ninho do urubu e até o aeroporto, lindo, né? E isso, eu acho que isso contagia muito os jogadores, sabe, Luiz? Eu acredito que... Lima virou Rio de Janeiro. Porque, primeiro, Luciano e Thiago e Aloysio, hoje, de uma maneira geral, o jogador não tem aquele compromisso com o time como tinha, né? O Zico, o Castilho no Fluminense, o Roberto Dinamite no Vasco, o Nilton Santos no Botafogo. Não existe mais esse tipo de jogador. Nilton assinava contrato em branco. Isso não existe mais. A gente, vamos combinar assim, claro, né? Agora, esse time do Flamengo, apesar do Gabigol ter esse negócio, porque não duvide, porque se tiver uma oferta melhor, ele vai. Antigamente não ia. Antigamente não ia. Se eu vou sair desse time, de jeito nenhum, eu quero ganhar título. O jogador tinha isso. Mas, de uma maneira geral, você sente que o time do Flamengo está com a camisa mesmo tatuada no peito. Sim, entendeu? Contagiante. Eu estava falando com o Thiago ontem, quando confirmar o programa. Eu tenho 47 anos. Eu só vi o que eu vi anteontem e ontem, tanto no Brasil quanto em Lima, eu só vi no Brasil em 2 momentos: a morte de Tancredo e a morte de Senna. Esse tipo de comoção. Agora, logicamente que ali um sentimento totalmente oposto. Ali era tristeza. E no caso daqui é alegria, né? Pelo menos vai ser até sábado, vamos ver o resultado. Mas é uma coisa assim, dá um orgulho assim, eu sou flamenguista, mas não sou como Arnaldo. Como o Marco falou, eu sou aquele cara que acompanha mesmo na fase boa. Eu fui mal acostumado, fui garoto vendo o Zico jogar. Então, quando não tem um nível muito bom, eu prefiro me aborrecer. Não, mas o exemplo que o Flamengo deu anteontem é algo para ser estudado. Assim. Pela antropologia, porque é uma manifestação tribal que vem desde lá das cavernas e tal, que é lindo de ver. Olha, eu costumo falar que o esporte é a união das diferenças, né? O esporte, ele não tem diferença entre pessoas. Marcelo Virgílio, Luciano, abre seu coração, você virou casaca, você agora é Flamengo. Ô, Marcelinho! Marcelinho, mandou bem, Marcelinho. A gente tem essa oportunidade. Marcelinho. Marcelão, ele é pequeno em tamanho, mas grande em ser humano. Ele brinca, me zoa, manda vídeo direto, né? E a gente tem, graças a Deus, esse carinho, né? Porque enquanto as pessoas estão degradando aí, quando ganham, quando perde, né? Notícias, às vezes que a gente tem que noticiar lamentando, né? Muitas vezes mortes de torcedores, brigas, a gente... Luciano, me perdoe, mas assim, até isso acho que o Flamengo tem dado exemplo. Eu não tenho visto agressão parte do Flamengo. Está comemorando, está grande, está amplo, mas você não consegue ver isso. Eu não vi, pelo menos. Porque, só para complementar, como eu falo isso muito, quero até mandar um abraço. Flamengo e Botafogo. Mas a agressão do Botafogo com o Flamengo. Aí é natural você ter a reação, mas... briga de torcida é difícil saber. Isso aí, infelizmente... Começa, né? É difícil saber quem começa. Quem dá o primeiro, né? Mas o esporte, ele é a união das diferenças, né? E o futebol, ele une muito mais, porque é a paixão nacional, é a paixão do Brasil, diferente, vamos dizer, de um tênis, né? Que é um esporte, por mais que seja mais elite, mas ele ainda também agrega, né? A gente tem lá, eu já fui visitar lá na Rocinha, aulas de projeto de tênis lá. Muitos projetos sociais, tênis, golfe, vários esportes. Mas ele ainda agrega, não foi só o Marcelo Virgílio, não. Tem aqui o Luiz Rangel, Pololó, Perereca. Meu amigãozão lindo, grande Luiz lá da Penha. Aqui, estamos chegando ao final. Eu infelizmente, podia ficar falando de futebol aqui. Só finalizar, porque eu botei a camisa do Flamengo. Pois não, pode falar. A gente assistindo, né, o jogo, naquele jogo que foi inusitado, 5-0. Aquele primeiro lance que o Grêmio quase fez o gol.
eu me empolguei e falei, quer apostar que o Grêmio... É o problema, que a gente tem que... Não, sempre tomando geladinho. Então a gente tem que honrar a palavra que tem. Eu falei, quer apostar que o Flamengo hoje não ganha? Aí o cara, se ganhar, você bota a camisa do Flamengo. E o amigo meu com a camisa do Vasco. Eu, né, sem camisa de time, falei, rapaz, então faz o seguinte, eu boto a camisa do Flamengo e se o Flamengo perder, você vai botar a camisa do Vasco. Tá apostado. Daqui a pouco o Flamengo dá uma de novo. surra. Vai que isso ajudou. Não, depois dessa... Aprendeu com erro. Essa experiência eu prefiro... Duvido. Eu prefiro comemorar a vitória de outra forma. Marco vai me matar e Diva vai me matar também por causa dos comerciais. Agradecer a vocês dois, mas antes eu queria deixar um último, e peço que vocês sejam sucintos. Previsão de placar para sábado, previsão de placar para outubro de 2020. Bom, agradecer de fato a participação aqui, o convite. Eu comecei, inclusive, a fazer rádio aqui, quando era a Rádio Continental, com muito orgulho, me ensinou muito, aprendi muito. E agora, voltando ao estúdio novo, não conheci, então prazer sempre grande, só assistindo. E placar para sábado, acredito num 3-1 Flamengo, né? 2 gols de Bruno Henrique e 1 gol de Gabigol. O arrisco, inclusive, dizer os gols do Flamengo. O River, deixo aqui para o Luciano falar. E placar para outubro do ano que vem, eu acredito muito na vitória, né, do candidato do PSD. Hoje, o pré-candidato, talvez mais evidência, é o Vladimir Garotinho. Eu acredito que o Vladimir, sendo candidato, confirmando a sua candidatura, né, deva sair vitorioso. Agora, Luciano. Eu agradeço a todos. Inclusive, iniciei aqui na rádio, ex-Rádio Continental, com o programa Voz da Planície, onde eu acho que foi um dos maiores desafios na minha vida, até mesmo que eu fiz aquele horário de Antônio Carlos Paz, né, nosso eterno, e aqui me fez aprender muitas coisas, Luiz, porque a comunicação ela tem que ter muita responsabilidade, né, principalmente o que a gente fala e o que a gente faz. Então eu agradeço imensamente, fico lisonjeado por estar aqui hoje, juntei com o Ferrugem, independente das nossas divergências, né? Mas parabenizo os dois pelo alto nível que mantiveram o debate. Parabéns. Com respeito, eu acho que Campos precisa disso. Discordar não é ser inimigo. Lógico que não. Até mesmo eu torcer para o River também não vai ser inimizade. Eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols, né? Mas eu acredito que vai ser 3-3, um grande empate para ir para os pênaltis, aí deixa a sorte dará. Está em cima do muro, só falta agora. A sorte dará. E eu acredito e tenho total confiança que em 2020 o prefeito Rafael Diniz vai poder ser analisado, né? Os 4 anos que ele teve e os últimos 8, né, daqueles que deixaram uma cidade numa situação tão ruim, tão triste para a nossa cidade, né, principalmente nas páginas policiais aí. Então, acredito que 2020, com certeza, Rafael Diniz vai ter uma oportunidade de ser avaliado os seus 4 anos de governo e tudo que ele enfrentou, na situação que ele enfrentou, que nenhum ex-prefeito conseguiu, né, teve esses orçamentos, essas quedas e todos os problemas. E desde já agradeço a todos, a torcida do Flamengo, meus amigos. Fiquei em menor número aqui hoje, mas foi um prazer imenso, Luiz. Obrigado aos ouvintes, né, a todos aqueles que puderam aqui acompanhar, deixar seus comentários. Obrigado pela participação de vocês, que é fundamental. Mas em menor número é uma coisa normal para todo mundo, né? Só é maior número quando junta todo mundo contra, aí fica... Nesse exato momento. Aí fica difícil. É verdade. Bom, muito obrigado. Nós vamos encerrar o programa. Desejo a vocês. Eu quero saber também, de Arnaldo, sua... Eu já disse, 2-1 Flamengo. 2-1. Já disse. Eu, embora a ansiedade esteja lá em cima, na teoria que eu paro, até no meio de matéria mesmo, paro, teoria que a gente para assim, pensa, meu Deus, eu tô vendo isso mesmo, vou ver o Flamengo na final da Libertadores. A gente que passou por alguns perrengues aí recentes, né? Algumas eliminações que marcaram a gente, vantagem
constrói uma vantagem gigante fora, veio no Maracanã e perde essa vantagem, mas agora vamos ver se dá... Que eu tava lá. Enfim, vamos ver se agora dá tudo certo. Vamos ver se agora dá tudo certo. Eu falei até com a Luísa ontem. Ontem eu estava até comentando com a Luísa, do amigo meu, um ano mais novo que eu, tem 30 e tem 29, começou a tomar remédio de pressão quarta-feira para poder assistir o jogo sábado, né? Então já tá lá tomando remédio. Eu vou pro Rio amanhã, vou assistir lá no Rio. Vou pro Rio, vou assistir lá. Vou mais 2 colegas da redação também, 2 amigos da redação, o Aldi e o Matheus também vão, a gente vai pro Rio assistir lá. E a expectativa tá lá em cima, mas eu acho um 2-0, não vou no 3, não. Você vai assistir no Maracanã? No Maracanã. No Maracanã. Vai ser legal, inclusive vai ser uma grande festa. Sim. O Flamengo fechou Brasília, Morumbi. Fechou bastante estádio. 2-0. Bom. Mas eu vou... Posso falar também? Não, claro. Eu vou ver o jogo, eu sempre via jogo com meu pai. Né? Vimos eu e ele gostava de ver quieto e eu sempre via com ele. E esse Flamengo... causou um milagre até pra mim, porque Ícaro nunca gostou de futebol. Eu fiz tudo, ele era Flamengo, mas nunca gostou. Só que ele se tornou tão contagiante que ele passou a acompanhar futebol. Agora, com 20 anos de idade. Então vou ver com meu filho, em casa. Não vou beber uma gota de álcool, vou acabar o jogo, vou escrever, até porque quero lembrar do jogo. Vou escrever sobre o jogo e aí não vou arriscar placar. Sinceramente, tenho muito respeito pelo River, tenho muito receio. Acho que time altamente competitivo, tradicional, time de decisão. Eu vou te falar uma coisa certa aqui, sobre o Flamengo, mas são 2 times que são exemplos da América do Sul. Só que o River trabalha de 5 anos, o Flamengo trabalha de 5 meses. Os resultados estão saindo. Quem errar menos leva. Eu concordo com você, não vai ficar placar, mas eu agradeço, assim, como quem viu o Zico jogar e se formou vendo o Zico jogar. Pô, eu economizava dinheiro de merenda para ver Zico jogar no Maracanã. Entendeu? A relação com ele, eu nem conhecia o Rio, pegava só um ônibus para chegar da rodoviária para o Maracanã e voltava sem conhecer o Rio, eu só ia para fazer isso. Eu agradeço demais, independente do resultado, a Jorge Jesus, aos atletas, que resgataram uma coisa que estava adormecida há muito tempo. Não só em mim, mas como no Brasil todo. E eu vou me encerrar, eu tenho que encerrar antes de soltar a música, porque o Facebook não aceita, né? Tem um problema de direito autoral, mas eu vou encerrar o programa com uma música em homenagem ao Luísa, ao Arnaldo, ao Beto, ao Thiago, que eu acho uma gravação linda do hino do Flamengo. Linda, linda, linda. Vamos lá então, um abraço, até segunda com Folha no Ar, primeira edição.